This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Zocas, tudo bem? Aqui é a Fernanda, eu sou do interior de São Paulo e no momento vivo em Londres, mas estou sempre acompanhando os seus projetos, os podcasts, né? Como você sabe, já acompanhava bastante o Hangar 18 e agora não perco um episódio do Relatos do Além. Eu tenho para compartilhar uma experiência, vamos dizer, ufológica que eu tive no passado. Quando eu era criança, acho que foi naquela época do ET de Varginha, que a gente ouvia muito e falar e via na televisão, notícias e tal, e a gente ficava impressionado, né? Ainda mais criança, né? Ficava traumatizada. E naquela época eu lembro que eu tinha costume, morava no interior de São Paulo, então brincava muito na rua, assim, com os vizinhos, né? E um dia eu estava brincando na calçada de casa com uma das minhas vizinhas e eu tenho essa memória nitidamente da gente estar ali brincando na calçada e eu começar a escutar um barulho assim de longe. Falei, nossa, mãe, o que é isso? Aí a gente começou a olhar, procurar, ver o que era. E eu olhei no céu e a gente viu que era algo que estava voando e girando e emitia uma luz vermelha. E quanto mais longe ele ficava, mais alto era o barulho, mais alto emitia o som. Então era muito estranho, porque a gente olhava e falava, nossa, mas tá tão longe, como que pode estar um barulho tão alto? E quanto mais se afastava, mais alto a gente escutava. Não sei se foi por influência das notícias, né, da época, de ufologia, de ET, não sei o que, a gente ficou com medo. E aí falava, a gente achou melhor sair correndo e cada uma entrar para sua casa, né? E aquilo, provavelmente avião não era porque ele girava, né? A gente não conseguiu ver a forma ou o formato porque a gente só via a luz que emitia, que eu lembro muito bem que era vermelha. E ela girava e não sei, não lembro de ter visto o momento que desapareceu, porque eu que desapareci primeiro. Eu entrei em casa e não quis saber. E depois, no outro dia, eu falei, será que acordei pensando nisso? Falei, será que foi um sonho, alguma coisa que que ficou na minha cabeça de ter escutado ou visto na televisão? Aí eu fui nessa minha vizinha e perguntei para ela se ela lembrava, e ela lembrava. Ela afirmou o que a gente tinha vivido naquela noite, né, na noite passada. Então, como a gente sempre ouve, quando o pessoal comenta aqui nos relatos, né, quando tem mais de uma pessoa que presencia aquela situação e confirma, né, corrobora com o que você estava vivendo, quer dizer que pode ser que não era só coisa da sua cabeça, né? Enfim, foi
bem marcante aquilo. Eu sei que eu fiquei com medo, porque eu falei, melhor não ficar muito exposta, ficar tentando entender o que que era, ou observar muito, que eu tinha medo de ser abduzida na época, né? Então voltei para casa e deixei quieto. E eu lembro que naquela época, meus pais, a gente era católico e meus pais frequentavam uma pastoral, chamava Pastoral Familiar, onde encontravam outros casais da igreja para se reunirem, fazer tipo um curso de casais, assim. E ali onde eu morava, a gente morava tipo de frente. Na frente da minha casa tinha uma cozinha piloto, que era a cozinha onde fazia as merendas escolares para todas as escolas públicas da cidade. E logo atrás era uma avenida que levava, que dali você levava para a rodovia. E então atrás tinha um pomar de laranja, que até então ali era muito conhecido como uma região de bastante plantações de laranja. E eu lembro que tinha esse casal que fazia parte da pastoral familiar, que eles juram que na época eles estavam indo para a pastoral, era à noite, e tinha uma rotatória ali naquela avenida que você fazia, e quando você fazia, você via uma placa com instruções ali da cidade, de quilometragem, não sei. Não lembro o que tinha escrito na placa, mas ela falou que quando eles estavam fazendo a rotatória, o farol iluminou aquela placa e eles juram que viram 2 olhos grandes, assim, vermelhos, tipo, em cima, sabe? Como se tivesse alguém atrás da placa. E eles pararam, assim, até pararam e faziam um farol alto, assim, para sinalizar, para ver o que era, e falou que a cabeça é como se fosse uma cabeça, ele se movimentava de um lado para o outro, de um lado para o outro. E conforme eu tô falando aqui, eu tô fazendo o gesto que eu lembro muito bem deles contando isso, como aquilo impressionou demais, aqueles olhos grandes, vermelhos, se movimentando. E aí eles ficaram com medo, abaixaram o farol, aceleraram o carro e foram embora. E isso foi também naquela época, né? Sempre no meados dos anos 90. E eles contaram para todo mundo. Então, eles acabaram de vivenciar aquilo, eles foram lá e contaram pro pessoal da pastoral. E aí meus pais compartilharam com a gente. A gente, se eu não me engano, eu era criança, então eu não ficava durante os cursos que eles faziam. A gente ia para brincar com as outras crianças. Mas eu acho que eu lembro deles contando e depois os meus pais contaram melhor pra gente, né? Mas sempre, né, com aquele ar de desconfiança. Mas será que era isso mesmo? Será que era ET? Que era, né? Mas naquela época tudo era possível, né? Logo depois veio os relatos, né, os acontecimentos do chupacabra. Então era tudo uma coisa que marcava muito a gente, porque ali onde a gente morava era rodeado de mato, de pomares, de várias plantações. Então era muito fácil de acontecer isso, de ter, ainda mais quando, né, a gente que vem de família que morou em roça, em sítio, muitas histórias para contar, né? Enfim, esse é o meu relato ufológico e espero que possa colaborar aí, de alguma forma pro podcast. Obrigada pelo conteúdo que você faz e o pessoal que te assessora. É tudo muito, muito bom, de muita boa qualidade, e muito legal ver que essa comunidade que se cria dá a oportunidade das pessoas compartilharem, né, o que elas viveram em comum, e muitas vezes entenderem que elas não estão sozinhas, né, que é uma coisa que realmente acontece, né, na nossa vida, na vida de muita gente, e muitas vezes a gente não tem para quem contar porque se sente ridicularizado, né. Mas agora, mais do que nunca, com as notícias aí que estão vindo das autoridades confirmando a existência de UFOs, de vida extraterrestre, a gente, mais do que nunca,
tá alerta, né? Tá familiarizado com isso. Enfim, um beijo para todo mundo e boa semana para vocês. Beijo. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Lucas. Eu sou a Alejandra, sou carioca, moro no Rio de Janeiro. Eu adoro o Relatos. E o Relatos traz uma coisa assim de, vamos dizer, acolhimento para as pessoas. Você vai achar estranho o que eu tô falando, porque faz a gente perceber, né, que a gente não tá sozinha nessas situações bizarras, né, essas coisas estranhas que acontecem. Vou começar logo falando, porque eu tenho algumas coisas para relatar. Então, eu fui criada na religião católica, estudei em colégio de padre, de freira, mas eu não sigo, não sou o que chamam de praticante, né? E eu converso com Deus, mas assim como eu converso com Deus, eu converso com os meus santinhos, converso com Iemanjá. Então, assim, é uma salada de fé e é isso, né? Para você já entender a minha vibe. E a minha mãe, ela era católica, não praticante, mas ela tinha o santinho dela, que ela era devota, que era Santo Antônio dos Pobres, tá? Que tem esse, tá? É o Santo Antônio dos Pobres. E aí, a minha mãe ficou doente, ela teve câncer e ficou bem, aí depois de 16 anos o câncer voltou e aí o negócio não ficou legal. E a minha mãe sentia muitas dores e ela pedia para eu fazer alguma coisa por ela, infelizmente não tem como, né? Nessas situações, infelizmente aqui a gente tem que contar com a misericórdia divina, enfim, intervenção, né? E eu fui procurar isso. Eu fui para a igreja de Santo Antônio dos Pobres no dia 13 de junho e fui lá conversar com ele. Falei assim, pô, meu querido, minha mãe devota tá passando muito mal, não tá legal, ela já perdeu a dignidade, muita dor, não tem necessidade de ela passar por tudo isso. E eu gostaria que você, né, tivesse misericórdia e fizesse alguma coisa por ela, enfim. Saí de lá com a certeza que ele ia me ajudar e ele me ajudou, porque no dia 13 de julho, um mês exato, minha mãe foi embora. Triste demais, né, você perder a sua mãe. E principalmente pra mim, que a minha mãe, ela era minha melhor amiga. É difícil falar sobre essas coisas sem se emocionar, né? Mas a minha mãe era assim, minha mãe era minha melhor amiga e a gente usava as mesmas roupas, ia pras festas juntas. Minha mãe era nova e vai fazer 8 anos que ela morreu. A gente ia para as festas juntos, que eu te digo, porque a minha mãe era boliviana, meus pais são bolivianos. E a gente ia para as festas da Bolívia, sabe? Minha mãe era fantástica, tá? Não é porque era minha mãe não, mas a minha mãe era fantástica. E a gente sempre teve essa conexão, sabe? A gente fazia muita coisa junto. A gente chegou um tempo a trabalhar junto, que minha mãe era dentista. Enfim, e quando ela foi embora, pra mim foi assim... Eu vou te falar aqui, pra mim foi um alívio, porque ela estava sofrendo muito. Mas é um vazio que não preenche nunca, né? E a gente sempre conversava sobre isso, como é que ia ser, se ela ia vir conversar comigo e tal. Mesmo a gente tendo essa incerteza, né, do que é, né, o depois, né? Que existe alguma coisa, eu e ela, a gente acreditava, né? Mas a gente nunca pensou que ela pudesse fazer alguma coisa para se comunicar. E eu, um belo dia, todo sábado a minha rotina é a mesma. Sábado é dia de fazer compras para casa. Então eu estava me arrumando, era cedo de manhã. Estava me arrumando para ir à feira com meu pai. De repente meu celular apitou. Vale dizer antes que, quando a minha mãe morreu numa segunda-feira, dia 13 de junho. No dia 18, né, eu fui para a loja do celular dela, né, para a operadora, e cancelei o número dela.
tá? Porque a gente tinha um plano familiar, eu e ela. Eu cancelei porque eu pagava o celular dela também. Enfim, eu fiz o teste e o celular, este número de telefone não existe. Beleza. Tava eu, em um mês depois do falecimento dela, em agosto, me arrumando para ir à feira, de repente meu celular apita, o WhatsApp. Aí eu olho assim e a gente tinha um código, né? Eu não coloco no meu celular o nome da minha mãe, nem no nome do meu pai, não falo papi, mami, nada disso. Eu colocava o apelido entre eles, sabe? Que minha mãe chamava meu pai de Tinas e a minha mãe era a Tina. Então tava lá a Tina. Aí eu olhei assim, Tina? Aí peguei meu óculos e fui ver. Falei assim, devo ter lido errado. Quando eu fui ver, era da minha mãe. E assim, a minha mãe sempre escrevia em espanhol, mas estava escrito para mim, te amo, querida filha. Eu entrei em choque. Eu peguei o celular e falei assim, gente, eu não tô acreditando. Aí eu mandei mensagem, liguei. Quando eu liguei para o número, falava, esse número de telefone não existe. E assim, quando eu perguntei quem era, a pessoa recebeu, mas depois eu não recebia mais, sabe? Era como se não existisse realmente telefone. Eu enlouqueci num grau que você não tem ideia, mas eu enlouqueci muita coisa. Aí eu achei que meu pai estava me sacaneando, fui brigar com ele, coitado, mas como que ele ia chegar, pegar o número da minha mãe que não existe, o telefone dela que não existe, para me mandar uma mensagem no WhatsApp que não existe, você entende? E eu entrei num desespero tão grande até me situar que foi realmente a minha mãe que fez isso comigo. E assim, era um momento assim que eu estava passando já por uma série de coisas que ela me disse que iam acontecer, então aquilo me deu um negócio, sabe? Fez até lembrar aquele filme do menininho que vê I See Dead People, que a mãe sempre pergunta para a avó dele, né, se ela se sentia orgulhosa da filha que tinha, né? E a minha mãe me vir com aquilo, te amo, querida filha, me deu força para continuar até onde eu tô, porque eu sei que ela tá comigo. Depois disso, ela só se comunicou mais uma vez. Obviamente eu sonho com ela, tá? Mas da forma assim que, vamos dizer assim, presencial, né? Eu tava assim, meio que dormindo, meio que acordada ainda. E ela veio e falou assim, Ali, eu tô indo embora. Eu tô indo agora para um lugar onde só tem criança e idosos. E aí eu entendi que a minha mãe tem um propósito lá onde ela tá, né? Ela tá trabalhando do mesmo jeito que ela trabalhava aqui, com crianças, fazendo odontopediatria. E a parte de idosos, que era odontogeriatria, ela também tá trabalhando com esse tipo de coisa lá no lugar onde ela tá. E eu sei que ela tá bem, eu sei que ela tá feliz, até onde dá para ela, né, ser feliz. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar e a gente vai conversar sobre isso. E eu fico muito feliz que eu posso ter esse tipo de conexão com a minha mãe. No início, assim, te deixa meio bolado, né? Mas eu fico muito feliz em entender que a conexão entre nós duas era sempre muito sincera, honesta e de muito amor e muito carinho, sabe? Enfim, o relato é esse e vou gravar outros para você ainda, tá? Um beijo, fica com Deus. Você tem uma nova mensagem. Boa noite, Lucas. Tudo bom? Aqui quem fala é o Fernando. Eu sou de Limeira, interior de São Paulo. E atualmente eu tenho 33 anos. E estou aqui hoje para contar um relato, né, que me aconteceu por volta de uns 12 anos atrás, 13. Acho que até um pouquinho mais, né, por volta do ano 2010, 2011. Eu estava indo trabalhar. Aqui eu trabalho ainda, né, em Piracicaba, e eu pego a rodovia Bandeirantes, e num determinado ponto, né, tem uma reta muito grande, né, e era de madrugada, por volta das 3 da manhã,
Naquele dia eu ia entrar um pouco mais cedo, porque a gente estava tendo alguns problemas na empresa lá e eu precisava estar lá mais cedo. E eu estava indo, não tinha ninguém, né, na rodovia. Tava bem tranquilo mesmo, nem caminhão, nem um carro, nada. O céu tava bem limpo e eu tava indo tranquilo, num 100 por hora, e saindo daqui da cidade de Limeira, eu andei mais ou menos uns 8 quilômetros aproximadamente. Tem uma reta bem grande, onde começa a fazer uma leve subida. E eu tava chegando lá no final dessa reta. Foi quando me chamou a atenção, né? Tava bem tranquilo no carro dirigindo, né? Tinha dormido bem à noite, tava bem tranquilo, e eu avistei pelo retrovisor uma luz bem forte que vinha lá atrás, lá no começo daquela reta lá atrás. E de início eu falei, nossa, deve ser um caminhão com farol bem forte, alguma coisa do tipo. Não dei muita bola. E eu tava me aproximando, né, de uma curva para a direita, aonde de repente eu percebi que essa luz estava se aproximando mais rapidamente. E ela tinha um tom esverdeado, um verde, sabe aquele verde fluorescente, mas bem forte mesmo. E ela veio se aproximando cada vez mais rápido. E eu olhei pelo retrovisor, né? Eu tava olhando no retrovisor do central do carro, aquele que olha pelo vidro traseiro. E a hora que eu olhei pelo retrovisor lateral, eu vi que essa luz ela tava praticamente a uns 2 metros do chão. E quando ela começou a se aproximar mais, eu percebi que se tratava de um formato totalmente esférico, de aproximadamente uns 2 metros de diâmetro. E ela passou, né, ela veio vindo. Quando ela foi se aproximando do carro, ela diminuiu um pouco a velocidade. Eu olhei, na hora eu arrepiei inteiro. A hora que eu olhei, era uma bola enorme de energia. A bola era esférica, né? Se tinha algum objeto por trás dessa luz de outro formato, eu não consigo dizer. Mas assim, a luminosidade era ali em volta dela, esférica, de verde fluorescente, muito claro. E ela foi passando do lado do carro, assim. Eu tava a uns 100 por hora mais ou menos. Ela passou a uns 110. Ela foi diminuindo. A hora que ela passou do lado do carro, iluminou o carro inteiro por dentro, naquele verde fluorescente. Na hora eu senti um arrepio muito grande que subiu pela espinha, passou por todo o pescoço, a base do crânio. Eu fiquei meio que paralisado e eu tava chegando na curva, né, da pista. Foi quando essa bola passou e na frente tinha a curva, né? Eu comecei a fazer a curva e do outro lado da pista, nessa curva, tinha era tipo um pequeno barranco com umas árvores, e essa bola de energia, ela passou do meu lado, seguiu reto. Eu fui fazendo a curva e ela continuou reto, parou em cima dessas árvores e desceu por trás. Aí ela parou do nada, ela veio numa velocidade, né, meio que acompanhando a velocidade do carro. Ela chegou naquelas árvores lá, ela parou repentinamente e começou a descer lentamente por detrás das árvores. E eu comecei a fazer a curva e comecei a olhar para o lado. Eu estava fazendo a curva para o lado direito, comecei a olhar para o lado esquerdo para poder visualizar ela. E ela parou repentinamente assim, aquela bola enorme de energia, aquele verde fluorescente lindo até. Ela foi descendo lentamente por trás das árvores. Nesse momento me tomou um desespero, assim, não sei explicar. Eu acelerei o carro no último, terminei de fazer a curva e fui embora. Olhei no retrovisor, ela estava acabando de descer por trás do barranco. E nesse momento eu peguei, acelerei e fui embora. Eu fiquei meio que assim, nossa, eu não sei como consegui dirigir.
Mas enfim, depois, até chegar no meu trabalho, eu comecei a lembrar de algumas experiências que eu tive quando eu era um pouco mais novo, assim, não era desse tamanho, mas, por exemplo, algumas bolas de energia que rodeavam dentro de casa. Eu cheguei a ver uma vez só, né? E o meu pai também viu, inclusive uma semana antes do meu irmão falecer, né, de acidente de trabalho. Ele viu um clarão dentro de casa, a gente estava dormindo, eu e o meu irmão, que faleceu, estava dormindo num quarto, e ele estava dormindo com a minha mãe no outro quarto, e ele viu um clarão, achou que um de nós tinha levantado para ir no banheiro. Quando ele levantou, ele passou pelo nosso quarto, viu que nós dois estávamos dormindo e foi no banheiro. Quando ele chegou no banheiro, ele viu uma bola de energia de aproximadamente uns 30 centímetros, mais ou menos, bem menor dessa que eu vi esse dia. E ele assustou, né? E ele assustou no primeiro momento, depois ele ficou olhando e essa bola ficava percorrendo dentro do banheiro e de repente ela se apagou. E aí ele voltou a dormir e ficou e guardou isso para ele. Uma semana depois meu irmão faleceu e ele, posteriormente a isso, né, depois de um mês e tal, ele com a minha mãe ficaram muito abalados, né, logicamente, perdeu um filho. Na época ele tinha 22 anos e depois ele veio a contar esse fato. E passado, acho que 1 ano após mais ou menos esse episódio, né, do meu pai, quando eu ainda era criança, um dia eu tava dormindo nesse quarto, né, que eu dormia com meu irmão, ele já tinha falecido, e eu acordei, minha mãe estava limpando o quarto, né, num sábado de manhã, e eu abri o olho, o quarto estava inteirinho verde fluorescente, inteirinho, e eu via várias bolinhas, várias pequenas esferas né, dessa mesma coloração, bola de energia mesmo, verde fluorescente pelo quarto. E nessa ocasião eu tinha 10 anos mais ou menos. Eu perguntei para ela se ela estava vendo. Ela falou: não tô vendo nada, normal, volta a dormir, acho que ainda tá, né, meio sonâmbulo e tal. E fechei o olho, mas aquilo me incomodava, toda vez que eu abria eu via aquilo no meu quarto. Por fim eu acabei fazendo uma certa ligação, né, com esse fato, né, de quando eu era criança e depois quando eu já era adulto, né, nessa parte aí que eu estava dirigindo lá e essa grande esfera meio que seguiu, né, o carro que eu estava e pousou próximo ali da onde eu estava passando. Então, hoje em dia eu já entendo, né, já tenho um entendimento bem maior sobre essa parte ufológica, essa parte de certa forma até um pouco mística, né, das coisas. Eu faço parte de uma escola filosófica, desenvolvimento das faculdades mentais, e a gente acaba aprendendo muito mais coisas. Mas naquela época eu fiquei muito assustado, né, que eu estava dirigindo e tal. Naquela época eu não fazia ideia de nada dessas coisas e foi bem assustador. Tanto que vira e mexe, quase toda semana eu passo no mesmo local, eu lembro e ainda me dá arrepios. Mas é isso. Eu tenho alguns outros relatos também, mas fica por uma outra ocasião. Eu compartilho com você também e o pessoal aí do grupo que acompanha o seu trabalho. Beleza, Zoucas? Um grande abraço, uma boa noite aqui no Brasil, uma boa noite aí também, e tamo junto. Até mais. E aquela velha história, né? Continue olhando as estrelas. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso.
and Samra Origins by The Weeknd Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Esse é o barulhinho do disco voador que acabou de chegar aqui no final de mais um episódio do Relatos do Além. Obrigado demais a você que ficou até aqui comigo e também a esses casos incríveis. Minha amiga Alê, um beijo grande pra você, que ela lá do nosso grupo secreto tá sempre participando e ela tá toda semana, cadê meu relato? Tá aí, Alê, chegou a tua vez, a tua hora de brilhar. Que relato incrível de transcomunicação, muito legal mesmo. E, galera, ufologia, né, cara? Você sabe que eu sou suspeito demais, eu gosto demais desse assunto. Mas é bom, cara, sempre aproveitar esse momento aqui pequeno que eu tenho com vocês pra abrir o olho de vocês sobre muita coisa que a gente vê na internet, cara. Tem muita coisa fake. Eu acho que eu diria que 99% das coisas que a gente vê na internet hoje em dia são fakes, né? Então, principalmente quando se diz sobre ufologia mística, né? Tem vários nomes pra isso, que são essas pessoas que recebem espíritos arcturianos e dos pleiadianos, não sei o que. Gente, a gente não tem prova nenhuma, sacou? Não tem prova nenhuma e infelizmente existe muito charlatão na internet, muita gente se dando bem, ganhando grana pra caramba, falando que faz cura e faz não sei o que. Assim, vocês podem acreditar no que vocês quiserem, obviamente, mas abram o olho porque tem muita gente aí enganando e se passando, né, por uma coisa que não é, sabe? Dentro da ufologia, existe a ufologia científica e essa aí que eu falei da espiritual, né? E a ufologia científica eu acho muito legal porque ela lida com coisas físicas, provas materiais. Você vê a marca de radiação que foi deixada pelo objeto, né, pelo aparelho. E isso não tem como você falar que é outra coisa. Obviamente, é difícil muita coisa é difícil de comprovar, mas pelo menos quando a gente tem uma prova física, a gente se aproxima muito mais de uma coisa material, né? E por isso que o nome é científico, né? Que pelo menos você consegue estar ali muito mais próximo de uma coisa que é palpável. Agora, quando a pessoa fala que é ET, que recebe espírito, que é reencarnado, que eu vim lá da capela, que não sei o que, não tem como provar, entendeu? Então, fiquem ligados aí. É lógico que, assim, quando a gente acredita, independente se existe ou não, o efeito placebo é real. Então, quando a gente acredita muito que aquele ser tá vindo e tá jogando uma luz azul sobre a gente e a gente se sente bem, é lógico que isso com certeza acaba ajudando, né? De uma maneira ou outra acaba ajudando, porque a gente faz, né, com que o nosso cérebro interprete aquilo ali como uma realidade, e aí o cérebro não consegue muito bem diferenciar o que é imaginação do que é real. Então acaba que a gente acaba se sentindo melhor muitas vezes pela própria possibilidade, né? Pela própria imaginação. Mas, de qualquer forma, é bom a gente ficar sempre atento, porque dentro desse meio de ufologia, como eu falei, tem muita gente muito crazy, muito cray-cray das ideias, e charlatão é o que sobra no nosso país, né? Infelizmente. Tá? Então, fica aqui o meu aviso para vocês, mas não deixe de acreditar, eles existem, eles estão entre a gente, se bobear, e com certeza não querem o nosso mal, porque se quisesse o nosso mal já teriam, né? Já acabado com o planeta Terra. Mas eu não chego perto. Se me chamarem pra entrar, eu não vou. Porque todo mundo que eu conheci que chegou perto desse fenômeno voltou meio a blubleblé das ideias, sacou? Se puder, ajuda a gente entrando lá no nosso grupo, como fez a nossa amiga Lê, pra contar seus causos de transcomunicação através do site www.apoia.se/relatos do além, tudo junto, sem acento. Ou clique aqui no link da descrição. Assim como se você quiser mandar um relato pra mim, ou só trocar uma ideia, é só você clicar no link para entrar lá no meu WhatsApp e a gente bate um papo e eu te explico como é que faz. Mas, gente, não grava da Paulista, pelo amor de Deus. E outra coisa, eu sempre falo assim, pode gravar dentro do carro, né? O carro tem uma acústica boa. Mas, gente, é o carro parado, dentro da garagem, fechada. Não o carro no meio da estrada, né? Não na BR-101, por favor, né? Tá bom? É isso. Um beijo, até semana que vem. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha.
podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.